Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 9 horas e 26 minutos de 29, dia de eleições de novembro de 2020. Eleições aí, não aqui em Salvador. Aí vocês resolveram no primeiro turno? Sim, exatamente. Sobre eleições... Quem ganhou a propósito? Ganhou o Bruno Reis, que era o candidato de ACM Neto, com 70 e tantos por cento dos votos. Meu correligionário, então, porque eu sou afiliado ao Democrata. Ah, ótimo, maravilha. Eu já fui muito simpático ao Democratas, deixei de ser. Mas, enfim... Eu só continuo no Democratas porque eu posso fazer a zombaria de dizer que eu sou do Demo. Ah, isso é ótimo. Porque em termos ideológicos está meio perdido. Não, o Democrata já foi um partido assim, quase proscrito, né? Que o Lula chegou a dizer que vamos banir esse negócio. Bom, o tema de hoje é: existe democracia entre nós? Ainda há democracia, aquela coisa democracia é o governo do povo pelo povo, mas que pressupõe, na versão moderna, chamada liberdade dos modernos, a liberdade de expressão, de locomoção, de escolhas, né? A ampla liberdade de escolha. A minha provocação é no seguinte sentido. Você tem lá, nos Estados Unidos, você tem a primeira emenda, que a liberdade de expressão é plena e absoluta, né? E ainda você tem um Supremo lá que é conservador e que tem pautado, apesar dos cancelamentos e tal, então as atitudes contra a liberdade de expressão dos Estados Unidos, elas partem não do Estado, não da instituição, mas de privados, de agentes privados, que fazem, vamos cancelar anúncio e tal, aquela coisa toda, que permite que você module a expressão, limite a expressão, mas que não é o Estado, ainda não é o gigante Estado, cada vez maior, né, nas nossas ditas democracias, que determina. No Brasil, a Constituição diz lá que há liberdade de expressão, mas a gente já sabe que isso é letra morta há muito tempo, porque essa garantia não se estende ao sistema das leis e, sobretudo, não se estende ao que é decidido na jurisprudência. Então, nós temos, por exemplo, o crime do racismo. Eu sou contra o racismo, acho a coisa mais abjeta de todas o racismo. Eu já disse aqui, é ignorância, é uma estupidez. Qualquer racismo com base fenotípica ou genética é completamente incorreto do ponto de vista científico. Já está provado e reaprovado pela biologia de que é uma completa ignorância e estupidez. Qualquer racismo de origem de modulação fenotípica, pelo tipo da pessoa, né, pelo visual da pessoa, ou genética, pela herança genética da pessoa, pelos genes dela. Tudo bem. Mas existe a etnia, né? Existe a etnia é cultura. Cultural. E aí, hoje o crime de racismo no Brasil está bem delimitado no fenotípico e no genético. Né? Você não pode dizer, olha, o seu sangue é isso, o seu sangue é aquilo, ou sua cara é isso, ou sua cara é aquilo. Beleza. Até aí tudo bem. Vamos deixar tudo bem. Vamos deixar essa doce censura, como diz o nosso amigo Jerônimo Teixeira, no ar. Beleza. Mas vamos extrapolar um pouquinho. Se isso for pro étnico, ainda não é, mas pode ser. Se você definir o que é crime de racismo, você valorar culturas, você dar valores à cultura, dizer que aquela cultura tem bons valores, ou que aquela outra cultura tem valores que vão levar a sociedade a fracassar, como dizia Desmond Morris, que são certos valores podem levar uma cultura à ruína, leva uma sociedade a fracassar, então, amanhã depois isso pode ser proibido. E se isso for proibido, se valorar culturas, como queria Stanford é que propôs isso quando propôs o politicamente correto, que as culturas não poderiam ser valoradas. Essa é a base do que é chamado politicamente correto. Aí surge a expressão politicamente correto, em Stanford, eu não lembro o ano, está até no meu livro o ano exato que isso aconteceu, mas a partir daí surge o politicamente correto. E então você não pode mais dizer, não pode mais valorar a cultura segundo o politicamente correto. Para isso virar lei, falta pouquíssimo. Para isso virar jurisprudência e para você ir preso e sofrer consequências terríveis por dar sua opinião sobre culturas, isso está um passo. Aí o STF nosso resolveu que homofobia equipara ao racismo. Daqui a pouco ele vai, qualquer tipo de bullying, qualquer tipo de questão homem e mulher, qualquer coisa de gênero, ele vai dizer a mesma coisa. Olha, se você fizer qualquer comentário sobre isso, isso pode ser interpretado como um crime inafiançável, grave
hediondo. E você será preso pro resto da vida, porque não há nada pior do que dar opiniões desse tipo que constrangem pessoas. A gordofobia, por exemplo, pode vir a ser, se já tem racismo, já tem homofobia, daqui a pouco vai a gordofobia e tantas outras coisas, né? O narizfobia e tal. Vai ter toda uma série de coisas aí que pode surgir. Então a liberdade de expressão está extremamente limitada. Pior do que isso. Hoje existe inquérito aberto pelo próprio STF para investigar o seguinte: é crime, e é um crime gravíssimo, você propor qualquer mudança no que está aí. Você propor qualquer mudança no modelo de democracia. Então, se você disser que o STF tem que ter 12 membros e não 11, ou tem que ter 9, isso pode ser crime. Já estamos nessa linha. Você não pode deixar de dizer que a democracia é o melhor regime do mundo, e o pior, dizer que a democracia tal qual nós a conhecemos no Brasil e tal qual é instituída é o melhor regime do mundo. Isso é totalitarismo puro. Isso é exatamente o que fizeram os regimes políticos ao longo da história no mundo inteiro e na maior parte do tempo. A liberdade de expressão é uma flor raríssima. Eu estava pensando assim, lugares como a Turcomênia, Turcomenistão, que pertenceram à União Soviética e que depois de pertencer à União Soviética se transformaram em ditaduras, os povos que lá viveram jamais conheceram, em todas as eras, a liberdade de expressão. Jamais. O totalitarismo existe lá sempre. A exceção ao totalitarismo é completamente exceção. E nós viemos de uma tradição ibérica de grande respeito à opinião, porque desde Vimara Marisa, desde a fundação do Condado de Portugal, nós temos, já foi as primeiras câmaras, foi justamente a cidade de Guimarães, a vila de Guimarães, que depois cidade de Guimarães, que o nome é corruptela do próprio Vimara, que foi o primeiro foral de Câmara Municipal. Nós temos liberdade de expressão, porque essa liberdade de expressão era sagrada nas câmaras, né? As câmaras podiam dizer o que queriam no Brasil. Pouca gente se dá conta disso. Claro que houve inquéritos tipo do STF contra a conjuração mineira, essas coisas que existiriam, todas as questões contra separatismo, que haveria hoje também. Se houvesse um separatismo de verdade, o separatismo não pode, nós vamos investigar esse negócio todo. Claro que houve momentos que não se reuniam as cortes, que o rei era absoluto, enfim. Mas dentro da liberdade de expressão é uma tradição ibérica no governo das câmaras. Agora, de repente nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo isso. E mais, outra questão que eu acho que a democracia está sendo muito limitada. O povo já se deu conta que elegeu um presidente e nada é a mesma coisa. Porque ele chega lá, a Constituição diz que o Congresso manda. E que o STF manda muito mais que o Congresso. No Brasil, você não pode... qualquer normazinha que você edite, tem aquela... o infra legal que o presidente edite, uma instrução normativa, qualquer coisa, o Congresso pode imediatamente revogar. Por qualquer motivo, sem dar motivo. E agora o STF, sem se dar motivo, quer dizer, se dando motivo de que seria inconstitucional, mas numa interpretação, assim, bastante ampla, né, do que seria constitucional ou não constitucional, ele decidiu, não, olha, aquele decreto ali, não achei o decreto bom. Não é bom o decreto. Não vale mais o decreto. E assim tem ido. Nessa lei, vocês, congressistas, não podem votar. Se vocês votarem, ela é inconstitucional. Enfim, nós chegamos a um engessamento em que o povo pode votar quanto quiser. Agora, por quê? Porque essas pessoas, que essa tecnocracia, essa corporação, esses sábios, essa elite patrimonial, porque é patrimonial, ela é uma patrimonial ligada ao Estado, mas ela é patrimonial, ela não é o patrimonial dos investidores, dos produtores de riqueza, mas é o patrimonial daqueles que vivem no Estado. O Estado hoje consome quase 50% do PIB, 48% do PIB do consumo do Estado, consumo estatal. Então, evidentemente que desse consumo estatal a gente sabe que uma parte substancial dele vai para essas pessoas, né? Vai para essas pessoas terem um padrão de vida fantástico. E essas pessoas querem naturalmente manter o que elas conquistaram e elas estão criaram um arcabouço legal
a prova de qualquer mudança, e a prova principalmente de um povo em que eles não confiam, de um povo que eles sabem analfabeto funcional, de um povo que eles sabem extremamente mal instruído, de um povo que recebe um dos piores ensinos do mundo, uma coisa doutrinária, um dos povos que se sai pior em qualquer exame internacional que compare conhecimentos. Então, eles têm certa razão em temer que o povo faça escolhas, né? E aí, eles, para que as escolhas do povo sejam só de mentirinha, que pareça que é democracia, você tem eleição direta para presidente. Mas essa eleição direta para presidente não quer dizer quase nada. Porque seja eleito que for. Tem um lado bom nisso? Tem, claro. A gente está mais longe de regimes como a Venezuela, está mais longe de mudanças assim. Realmente seria um perigo se o nosso povo puder escolher o caminho dos argentinos, por exemplo. Se o nosso povo votasse como os argentinos, nós estaríamos pior do que o Congo hoje em termos de renda. Eu tenho certeza de que se o brasileiro votasse como os argentinos, o Congo seria um país... nós estaríamos migrando para o Congo, que seria melhor que o Brasil estaria hoje. Então, se os argentinos, aliás, estão também pior do que os brasileiros no PISA. Isso é muito interessante se dizer que escolhas também acabam sendo decorrência disso. Então, há um certo conservadorismo nessa corporação que nos protege desse povo, que nos protege das escolhas erradas do povo, mas, ao mesmo tempo, se engessa tudo, porque nada pode mudar. Nada pode avançar, você não pode mais privatizar a empresa, você não pode... Realmente, isso aí já foi decidido. Não pode. Não, pode mudar? Não pode. Tudo não pode. As leis que foram feitas até agora ficam para todo e sempre. A começar pela Constituição, que já era gigantesca, já foi emendada, e você já fez esse ano, você teve emenda da Constituição para determinar qual é o critério que o Banco Central vai ter na hora de escolher uma empresa para receber um juro de 5% ou de 4%. E como é que ele tem que fazer o cálculo? Isso está na Constituição, foi uma emenda constitucional do emergencial da Covid. E isso, claro, evidentemente que se entrou na Constituição não sai mais, porque se sair é inconstitucional. E por aí nós vamos. O que você acha? Temos ainda democracia no Brasil? Temos democracia. Muitas dessas regras que tu diz que não podem sair. Em 2019, inclusive, entrou como valor fundamental na Constituição, foi uma emenda, né? O valor da livre iniciativa. Tá? Então, há uma série de avanços e recuos, né, que fazem parte daquela mudança do que não é considerado cláusula pétrea. O que não pode mudar na Constituição são as cláusulas pétreas e as normas que são sustentadas por ela. Uma cláusula pétrea, ela pode gerar uma forma de garanti-la nova. Isso pode caducar e ser alterado também. O que não pode fazer é mudar de maneira que acabe abolindo aquilo que foi definido como cláusula pétrea. Tá? Feita essa ressalva, nossa Constituição ela é muito detalhista, e para tu modificar a Constituição, tu precisa de um quórum diferenciado, que é o da emenda da lei complementar. Né? Essa questão da emenda da lei complementar, ela é engessada, mas ela não é imóvel, e houve muitas modificações. O pessoal até brinca que a Constituição da República não é um livro, é um periódico, é uma revista de alterações recorrentes. O que ocorre, que tu identifica com uma certa especificidade, é, digamos assim, a cassação branca, né? A cassação disfarçada do mandato do específico presidente atual, o Bolsonaro. Mas não só, né? Para trás também isso vale. Em nenhum caso. Não, Dilma teve um decreto lá, claro que era um decreto dos soviéticos, claro que era um decreto contra a democracia, mas ele foi imediatamente revogado. E a gente sabe que Dilma também sofreu derrotas no STF em termos de interpretações de leis e decretos e normas.
derrota faz parte da democracia. Tá? Decreto, ele é, por natureza, limitado, o escopo dele, o que tu pode atingir com o decreto. Isso não é novidade. Aí o problema de Dilma, até a Dilma era tão ou mais autoritária do que o Lula, só que o problema é que não tinha suporte, né? O pessoal já dizia, essa mulher é meio maluca, né? Ela é autoritária de maneira muito explícita, né? Ela brigou com o próprio pessoal do próprio partido. Tudo bem que o partido dela não é flor que se cheire, mas ainda assim as deficiências do PT eram menos ruins do que as deficiências da Dilma. E ela resolveu que era ela que mandava e acabou. Não quero conversar com ninguém. Xingo, né? Pelo menos o pessoal do PT reclamava, antes dela assumir como presidente, que era um poste perigoso, né? Era um poste que achava que tinha algum fundamento. Na verdade, ela estava ali para ser um poste, não era para ser um presidente opiniático. E ela se mostrou um presidente opiniático, né? O Bolsonaro, em termos de dar opiniões desastradas, ele é tão ruim ou pior. Aí talvez dependa da sensibilidade. Eu não acho, né? Você sabe que eu tenho opinião bastante diversa da sua nesse ponto, mas isso nós já discutimos num outro programa. Mas para mim não tem problema, tá? O Bolsonaro dizer bobagem, né, faz parte da imagem dele. Ele foi eleito para dizer certas bobagens, tá? E ele faz um governo bastante bom, no meu entender. Então, tu discorda de mim porque tu acha que ele faz um bom governo e ainda por cima ele fala coisa que faz sentido. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele esse que você chama bobagem, ele é uma reação popular, e daí a popularidade, né? Que popularidade em 2018, na eleição, tem a ver com esse fato. Quer dizer, que ele naquele momento ele estava falando contra o sistema, né? E o povo, a população, o eleitor cansado do sistema, frustrado com o sistema, viu naquilo, disse, poxa, esse cara, o sistema não gosta dele, então eu passo a gostar dele, porque eu não simpatizo com o sistema. Como eu disse, ele foi eleito para dizer essas bobagens, tá? E da maneira como ele diz. E as bobagens que ele diz garantem um eleitorado que é muito fiel. Eles se identificam com as bobagens que ele diz. Digamos assim, a moralidade do tiozão. Tudo bem. Não, mas não só do tiozão, tem a questão nós vamos discutir ainda a questão dos evangélicos no Brasil e tal, dos cristãos e tal. Tem uma... Eu vou simplificar, assim, a minha manchete é: Bolsonaro expressa a moralidade do tiozão. Eu vou usar essa expressão. Tem, sim. Tem mais detalhes? Tem mais detalhes. Mas para dar o quadro geral, para não alongar demais o vídeo, eu vou usar essa simplificação. Que, bom, mas o tema não é ele, poderia ser outro. O tema é mas tem que deixar o engessamento da democracia. Então eu vou deixar você falar. Precisa deixar eu falar. Sim. Então, o problema não é a democracia, isso faz parte da democracia, isso que eu estou dizendo. O Bolsonaro dizer bobagem e ser interrompido faz parte da democracia. A democracia não é a eleição de um monarca absoluto. O Bolsonaro ele representa uma posição dentro da sociedade e ele não tem poderes absolutos. E isso é importante que seja assim. O que tu identifica como engessamento absoluto da Constituição não é verdade. A Constituição ela é alterada sistematicamente. Aí eu vou te dizer uma coisa mais dura, que é: tudo depende muito da sustentação na sociedade, cuja sustentação não tem relação com o número de pessoas que votam. Então, a nossa democracia dá pesos diferentes para os pobres, para a classe média, para os servidores públicos, para os membros da administração pública. Então, servidores públicos do judiciário, né, é um pessoal que tem muito poder. Servidores públicos das carreiras jurídicas estatais, então,
não só juízes, mas também os promotores de justiça estaduais e o correlato federal. A advocacia pública também, nas três tipos de unidade, né? Que é a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, tem muito poder. E atrás desse pessoal que tem muito poder, tem um pessoal que vai de bucha de canhão. Então, por exemplo, professores do estado do Rio Grande do Sul. É um monte de gente, né? E que sistematicamente faz greve a favor de categorias que dentro da escola eles xingam. Vou dar um exemplo concreto. Em 2016, se eu não estou fazendo confusão, foi proposta uma emenda que iria modificar a distribuição do orçamento, do duodécimo. A emenda foi chamada de emenda do duodécimo, para corrigir o problema de que só o executivo faz sacrifício. E mesmo no executivo tem algumas partes que não podem sofrer sacrifício. Então, por exemplo, o Ministério Público não entra na facada de quando o orçamento estoura, né? Só, então, professores, policiais, enfim, os que não são dessa elite do serviço público estão sujeitos a cortes no orçamento, e aí salário não é reduzido, mas os planos de carreira começam a estagnar ou até a ser desrespeitados. Isso acontece muito com o magistério do estado do Rio Grande do Sul. E em 2016, qual foi a posição dos professores, vamos dizer assim, a majoritária entre os representantes dos professores? Foi contra a emenda do duodécimo, que permitiria que, então, aquilo que até é reclamado dentro das escolas, porque os promotores, os juízes recebem 20, 30 mil reais por mês, né, enquanto que a gente recebe 2 mil ou até menos, né? Mas a categoria ela é manipulada pela cúpula, né? E isso também faz parte da democracia, tá? Então, a nossa democracia não é uma espécie de voto direto em que a população escolhe cada coisa. A gente escolhe representantes e nisso há, obviamente, uma manipulação. Isso faz parte da concepção contemporânea de democracia, tá? Quando o sistema contraria muito a esquerda, né, eles até já disseram, não, tem que fazer o golpe, tem que não com essa palavra, porque eles não vão dizer golpe, eles vão falar em revolução, né? Revolução do proletariado, revolução dos trabalhadores, né? Vamos virar a mesa, tem todo esse imaginário revolucionário na esquerda. Assim, eu já vi, na década de 90, deputado estadual falando com gente do MST, apontando para a Assembleia Legislativa do Estado, dizendo, ali é a casa das maldades, ali que a burguesia faz leis para prejudicar vocês, cidadãos pobres, né? Coitada da burguesia. Sim, mas então eu estou dizendo que o cara ele é deputado estadual, ou seja, ele entrou pelo sistema representativo e ele diz que esse sistema é totalmente corrompido e tem que ser destruído, vamos dizer assim, né? E aí usava, inclusive, o MST como uma espécie de arma, né? Uma arma, um braço militar que vai lá e faz uma pressãozinha meio violenta, tá? Professores também fazem isso, né? Lá pelas tantas até acabam indo para o confronto físico e aí exploram isso, tiram fotografia ou filmam e mostram o quanto a polícia e o Estado é truculento. Eu já vi a professora, que era diretora de um dos turnos de uma escola em que eu trabalhei há alguns anos, dizer que a Brigada Militar só vem aqui para nos reprimir, e naquele caso até eu interrompi, ela estava fazendo uma gravação e disse, não, o policial que veio aqui, ele concordou e ele inclusive garantiu que a gente fizesse a nossa mini passeata, né, com segurança. Esse tipo de... Mas o que eu estou tentando porque nós já passamos bastante dos 20 minutos, mas vamos lá. Continue. Quanto tempo tu falaste e quanto tempo eu falei? Não, eu sei, porque eu sei que eu me estendi, mas de qualquer maneira eu queria centrar nesse tema. Então, você concorda que há uma democracia entre nós. Pronto. Há uma democracia, ela não é perfeita, e aquilo que eu te falei antes da gente começar a gravar, o problema não é o crime de racismo, ele é bastante preciso.
O problema não é o crime de injúria racial, ela também é bastante precisa. O fato de incluir outros tipos de preconceito, eu acho que está dentro do sentido da Constituição, tá? E está dentro do sentido até mesmo da lei, o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, ele realmente prevê, ele pegou a ideia do preconceito e atirou com um tiro de espingarda, né? Cor, raça e etnia, que é para tentar pegar um conceito complexo e impreciso por natureza de raça, vamos dizer assim, a questão da origem, né? A questão de idoso, acho que foi um dos últimos a entrar, a questão dos homossexuais não está lá, mas eu acho que uma interpretação pegue preconceitos, né, que são importantes, que têm um efeito cultural importante. Não vejo grandes problemas na interpretação. O problema é que o que tu identifica como grande problema, e eu também, não é a parte jurídica razoável, que pode ir para lá e para cá, isso faz parte também desse específico poder que é o judiciário, né? O problema é a ambiguidade em que tu não sabe muito bem o que vai ser considerado no futuro, e quando às vezes pega a questão da imprescritibilidade, não tanto no mundo jurídico, mas no mundo do jornalismo, é como se aquilo que tu disseste e que poderia ser enquadrado como racismo, preconceito contra isso, contra aquilo, corretamente, né? Tu vai ser criminalizado por atos do passado. Juridicamente isso não pega, não pega muito. Tu vai ter o desconforto de ser processado, mas vai ser absolvido. Tá? Nós não vivemos num totalitarismo no qual tu é condenado por coisas que tu fez no passado. Ainda não, pelo menos. Tá? Se isso acontecer, pode haver uma revolta e isso ser modificado também. Sempre tem a saída do quebra-pau, vamos dizer assim. Sim. Por falar. Mas voltando ainda à questão do problema específico, que eu acho que eu concordo contigo, é a questão não estatal, que são os boicotes, sobre o qual o sistema jurídico não tem muito controle. Né? O que acontece aqui é, eu posso deixar de ser empregado, né? Eu posso ser demitido ou perder a empregabilidade porque eu fui cancelado. O dono da empresa pode concordar comigo, mas ele nunca vai confessar isso. Mas ele não vai querer correr o risco de perder uma fração da clientela contratando alguém que está, digamos assim, infame. Né? Então, o problema que tu identifica, ele tem a ver com um poder que está fora do sistema jurídico formal, que é, e eu acho gravíssimo, a imprensa. Tá? Então, a imprensa livre, ela precisa ser variada. Mas, se tu for olhar concretamente, os grandes meios de comunicação com canais abertos, eles têm uma espécie de dicotomia. Tem aqueles canais e aqueles programas que vão ser para o povão, né? E que vai ter o cara esculachando o bandido, o suspeito, pelo menos, né? Mas os grandes meios, os que são metidos a bacanas, né? Canais de assinatura e canais abertos, esses se tornaram todos eles não totalitários no sentido do poder do Estado, mas totalitários no sentido de que tu tem que concordar. Então, com uma certa cartilha. Concluindo a minha fala, a questão do totalitarismo que eu identifico é essa obrigação de concordar. E quem discorda pode até colocar com todos os cuidados do mundo para não ser enquadrável como crime, mas ele será vítima de infâmia, ele vai ser boicotado. E aí o que pode acontecer, se a gente pegar o exemplo dos Estados Unidos, a gente pode ver mais ou menos como isso evoluiu nos últimos 10 anos, né? Nós estamos atrasados em relação a isso, e as encrencas dos Estados Unidos eu vejo como, olha, o nosso futuro mais pobre é o que aconteceu nos Estados Unidos, uma espécie de polarização cada vez maior, em que a própria noção de democracia ela fica fragilizada pela perda de um mínimo consenso. Então, as pessoas de classe média alta, servidores públicos e membros da administração pública, por exemplo,
para eles, enquanto puder durar a pandemia, né, a histeria da pandemia, melhor, porque muitos deles estão trabalhando em casa ou nem estão trabalhando, prazos suspensos, muitas facilidades que tornaram a vida muito mais tranquila para quem tem garantido a sua renda. Já a população que depende de emprego ou de trabalho contratado de cada vez, então é aquela história, né? Eu posso ter um patrão se eu sou empregado e eu posso ter muitos patrões se eu sou profissional liberal. E esses meus patrões podem quebrar, vários problemas acontecem no mundo real, vamos dizer assim, fora da administração pública. E aí, concluindo, o último ponto, 45% da renda, ou seja, uns 35% por impostos e mais uns 10% por endividamento, é o setor público. E aí a democracia ficou corrompida no Brasil, e não só no Brasil, é um fenômeno mundial decorrente da expansão de funções estatais. No Brasil, a democracia está fortemente prejudicada pelo poder excessivo, concentrado, altamente corruptível e corruptor do setor público, do qual eu e tu fazemos parte, inclusive. Claro, exatamente. Nós somos membros chinelões dessa elite que é a razão da desgraça brasileira. A gente presta muito serviço, né, mas a gente gasta muito mais dinheiro do que a gente produz. Não, então, o que não quer dizer, até pode fazer uma defesa própria de alguns assim, colegas, só para concluir, que há servidores abnegados. Com o setor público. Eu estou dizendo que no Brasil, e não é só no Brasil, o setor público ele tem poder demais. Ele tem poder demais e ele não é especialmente sábio. Ele é mais uma forma de concentração em grupos que, inclusive dentro dos servidores públicos, há diferentes graus de nobreza, vamos dizer assim, e de abuso das ferramentas. Então, a democracia nunca é perfeita, assim, não existe sistema à prova de idiotas. A democracia é um dos menos ruins, esse é o grande espírito da coisa, é que a democracia é um sistema intrinsecamente corrupto, mas ele é mais estável e ele quando corrupto, ele costuma ser menos ruim do que os outros, tá? Essa é a vantagem da democracia. Assim, eu gosto muito da democracia, mas eu tenho essa paixão, assim, como de quem é casado há muito tempo. Eu conheço os defeitos, né? E conheço as fragilidades. O problema da nossa Constituição é que ela é muito detalhista, mas esse divórcio entre o tiozão e o servidor público que se acha da nobreza científica, e tudo isso são empulhações, não se entendem mais. E esse fenômeno está mais adiantado nos Estados Unidos. Então, ver o que acontece nos Estados Unidos, essa polarização, eu acredito que nos dá boas intuições sobre o que pode acontecer aqui. E a Constituição dos Estados Unidos é muito mais engessada do que a nossa. Bom, Regis, só para tentar concluir, eu vou te passar a palavra para a conclusão, mas eu queria um ponto que você falou da cláusula pétrea. A cláusula pétrea só pode ser revogada por uma nova constituinte. Falou-se aí no nova Constituinte. A nova Constituinte é um desejo da esquerda brasileira desde quando acabou a Constituição. Quer dizer, o PT nem a Constituição não queria assinar, né? Então já queria uma nova Constituinte a partir dali, porque considerava muito conservadora, e agora há um movimento, que é um absurdo achar aquela Constituição muito conservadora. Não, exatamente. E agora é um movimento do outro lado também, diz, pô, vamos mudar esse negócio, vamos fazer uma Constituinte. Eu já me posicionei contra a Constituinte quase que instintivamente. Por quê? Não por ser parte do sistema. Né? Quem me conhece sabe que não é esse o ponto. Né? Eu sou bastante contestador do sistema, eu contesto muito o sistema. Acho muito engessado, acho que o Brasil tá ficando para trás, né, em relação ao resto do mundo, e que isso vai ter consequências e tudo. Mas eu acho a Constituinte extremamente temerária com o nosso eleitor. Então eu acabo concordando, e certo ponto, com esse establishment, com esse sistema, de que é muito temerário você dar à população mexam, façam o que quiserem, façam uma nova Constituição agora, é melhor deixar. É ruim com essa aí, mas talvez seja pior com outra. Né? É isso, da minha parte é isso, te deixo para a conclusão final, para a gente, já passou de 30 minutos, vamos para o próximo.
Então, concluo dizendo que concordo contigo, né? E eu acredito, eu sou uma pessoa muito cínica, né? No bom ou mau sentido, não me interessa muito. Eu sou cínico no seguinte sentido: olha, a Constituição dá para alterar de maneira inconstitucional, de maneira explícita, né? E de maneira disfarçada, né? Então, por exemplo, uma cláusula que tem cara de ser pétrea é a questão da inocência, da presunção de inocência absoluta, radical, que impede o início do cumprimento da pena. Quando houve essa discussão, na época que, inclusive, eles acabaram votando que poderia começar a pena, o cumprimento da pena, já no esgotamento da segunda instância, né? Eu dizia, olha, isso é claramente inconstitucional, o problema é que a Constituição está muito errada, né? E aí, o argumento de que é perigoso começar a fazer esse tipo de modificação na Constituição é correto, tá? Está certo. Modificar coisas que claramente não podem ser modificadas e dizer que, mas tudo bem, nesse caso aqui a gente vai dar uma desculpa esfarrapada, é só fazer ela bem longa, que as pessoas se cansam no meio do argumento e acabam aceitando, né? Isso é um abalo no Estado, na crença, na confiança das instituições. O pessoal diz, estão nos enrolando, nesse caso eu concordo, mas e depois quando eu não concordar com uma outra coisa? É um problema. E esse tipo de cláusula que tem cara de pétrea, vamos dizer assim, para tu modificar ela, ou tu tem que enrolar, ou tu tem que realmente quebrar a mesa, né? E fazer de novo. E o risco sempre é de que a alternativa, a novidade seja ainda pior, né? Eu não acredito que seria muito pior, tá? Não vejo essa possibilidade no horizonte. Mas é um risco, e se o pessoal já não se entende muito, não quer conversar, tendo um certo consenso sobre a Constituição e as suas regras orgânicas, vamos dizer assim, de alteração, o risco de tensionamento, de conflitos violentos aumenta se tu diz, tá abolida essa Constituição, a gente está fazendo uma nova. Quem é que vai decidir isso? O mesmo problema que levou a criar aquela Constituição, ou até piores, né, vai haver para criar essa nova Constituição. Então, se tiver revolução, se tiver uma ruptura institucional, a gente vai mudar a Constituição, com toda certeza. Mas isso custa muito. Então, quanto custa? Tem que sempre fazer esse tipo de cálculo, né? Uhum. E acho que, nesse sentido, pessoas como eu e tu, né, que gostam de estabilidade e de segurança, nós, por natureza, somos contrários. Não sei o que essa juventude vai achar, né? E também não sei muito bem qual é a posição real da juventude. Eu já vou antecipar que esses problemas identitários, garantir isso e aquilo, contra o preconceito, isso, daquilo, na verdade, eu e tu também concordamos. A gente não concorda muitas vezes com um ativista que exagera muito, né? Que força muito a barra. Só para deixar o ponto, eu sou a favor da liberdade irrestrita, inclusive do direito de ofender. Eu sou a favor. Aí nós vamos fazer um outro programa para discutir isso. Até onde vai a liberdade de expressão. Mas eu sou ofender, pela forma mais restrita. Eu sou por tirar o crime de injúria, por exemplo, ou o crime de difamação. Eu sou por descriminalizar, deixar só no cível isso. Eu sou radical nesse ponto. Eu acho que o problema civil é muito mais grave que o problema criminal. Porque justamente se consegue discutir e muitas vezes o que acontece é que tu entra com uma ação e tu até vai perder a ação, mas tu causa dano só por entrar com a ação. Sim. E na área civil isso é muito mais grave porque é muito mais flexível. Sim. Tá? Bom, então, embora tu tenha essa gana aí com a questão da injúria, né? Para mim a questão da injúria é relativamente seguro. Até eu brinco, pode ser porque eu assumo que eu sou uma pessoa com sangue de barata. Eu fico frio, né? Eu também, mas nem por isso eu quero respeito a quem não tem o sangue de barata. Eu defendo o direito do meu inimigo ou do meu diferente dizer o que quiser, inclusive sobre mim. Dizer o que quiser a meu respeito pode esbarrar não só na injúria,
mas também na difamação. Então, se espalharem coisas que são relativas à minha vida privada, isso é crime e é previsto há muito tempo. Tá, mas eu sou contra a criminalização disso, eu sou a favor de que isso ocorra apenas no civil. Mas isso é outro debate, nós não vamos, senão não vamos criar outro programa agora dentro do programa. O problema do civil, eu vou te dizer, reiterar, o problema civil é maior e o problema não estatal é ainda maior. Essa é a minha tese. Bom, vamos concluir a questão da democracia. A democracia não está afetada tanto pelo Estado quanto pela sociedade polarizada. Ok, beleza, essa é a conclusão. Vamos para o próximo? Grande abraço, até o próximo. Abraço.